O último episódio de The Boys não foi ousado o suficiente, não matou personagens importantes e a temporada terminou exatamente onde ela começou. Essas foram as maiores reclamações que eu vi na internet depois desse final da terceira temporada de The Boys, e nesse vídeo eu quero abrir uma discussão sobre tudo isso e talvez rebater esses pontos, né? Não só porque eu achei esse final excelente, existe um desenvolvimento de todos os personagens aqui, como eu vou defender, mas também porque nem sempre um roteiro precisa de mortes para ser bom. Vamos discutir. Vamos lá, essa reclamação pela falta de ousadia, de matar personagens no final da série, já tinha aparecido recentemente em Stranger Things. Até porque, naquele caso, os criadores deram a entender que o final teria uma contagem de corpos super alta, e não rolou. E agora aconteceu de novo com The Boys, sendo que estava todo mundo curtindo a temporada, mas muita gente achou esse final fraco, achou que ele não teve coragem. E eu acho que vale a pena a gente começar entendendo por que a morte dos personagens é importante para uma narrativa, o que ela faz com a história, para depois a gente entender quando talvez ela não seja necessária, como foi o caso aqui em The Boys, pelo menos para mim. No geral, a morte de personagens importantes em séries de TV chega de um jeito bem súbito, trazendo aquele choque inesperado, e eu diria que ela pode ser até mais dolorosa, já que a gente vem acompanhando esses personagens por muito mais tempo do que só as 2 horas de um filme. E o lance é que essa ousadia de matar personagens contribui muito para criar uma sensação imprevisível na história, uma sensação de insegurança. Tipo, a gente nunca sabe quando isso pode acontecer, ou mesmo com quem pode acontecer. E pensando nos exemplos mais impactantes dos últimos anos, dá pra gente lembrar de, o massacre do Negan no começo da 7ª temporada de The Walking Dead, ou então o banho de sangue e lágrimas do Casamento Vermelho de Game of Thrones, que talvez seja o melhor exemplo, desse momento de choque que meio que ecoa até hoje, a gente lembra disso como se fosse ontem. Mas repara que não existe um Casamento Vermelho em todas as temporadas de Game of Thrones, porque esse tipo de acontecimento reconfigura a história completamente, E ele só é tão chocante porque ele é raro. E aqui no final de The Boys, a gente poderia ter um momento parecido. A temporada, inclusive, começa prometendo essa violência, pelo menos graficamente. Mas pra mim o grande trunfo dessa temporada é que ela vai aos poucos transformando todo esse senso de ameaça gráfica e até meio gratuita do começo, enfim, vai transformando tudo isso numa ameaça muito mais assustadora, baseada no caráter dos vilões. E é claro que o Homelander é o exemplo mais visível disso, ele vai trazendo uma atmosfera cada vez mais opressora para cenas. Isso é um mérito não só do roteiro, mas da atuação digna de prêmios do Anthony Starr. Cara, ele tá brilhante nesse papel. Mas o Soldier Boy também é uma presença ameaçadora de um jeito até pior. Ele não é divertido de assistir, ele só é uma materialização de uma personalidade preconceituosa muito real, elevada à máxima potência. Dito isso, mesmo se apoiando nessa atmosfera super opressora, baseada nos personagens, a série poderia tranquilamente trazer um banho de sangue no final, e seria merecido. Mas, olhando como esses personagens começaram a temporada e como eles terminaram, eu acho que a solução dos roteiristas foi até melhor, embora seja uma solução mais sutil. Mas não tão sutil quanto o meu pedido para você deixar um like nesse vídeo se estiver gostando. E a partir daqui, aviso de spoiler, se você não assistiu, vai lá, depois você volta pra cá. A verdade é que o elenco todo passou por mudanças bem significativas, ao longo dos episódios, como a gente vai ver agora. Por exemplo, o Hughie começa a temporada viciando no composto V temporário, dizendo que ele se sente frustrado por não conseguir proteger a Starlight, até que ele percebe que tudo isso vinha daquela noção bem equivocada do papel do homem, Aquela coisa da fragilidade masculina insegura e tudo mais. Tipo, só existe um jeito de ser homem e esse jeito é sendo fisicamente superior à sua mulher, Tanto que no final ele ajuda a Starlight não com seus músculos nem com poderes artificiais, mas simplesmente usando a inteligência. A própria Starlight termina a temporada oficialmente fora da VOT, descartando seu uniforme que nunca tinha sido um símbolo de nada relevante, Sendo que ela tinha começado super refém desse maquinário corporativo da empresa e vítima dos abusos do Homelander. Já a Maeve tem o prazer de sentar porrada no Homelander, recompensando aquele treinamento todo, E o seu sacrifício é mais uma vitória de caráter do que qualquer outra coisa.
Ela finalmente encontrou algo pelo qual lutar, e aí eu vou discordar da maioria, vou dizer que eu gosto que ela permaneça viva e sem poderes no final. Isso inclusive faz sentido, né? A gente já viu que uma explosão do peito do Soldier Boy não mata super-heróis mais resistentes, como a Kimiko, ou no caso a Maeve também. Então eu acharia estranho se ela morresse por conta dessa explosão. Sem contar que o final da Maeve, né, com ela viva, contribui muito para uma pequena mudança de personagem da Ashley. Ela que era o lacaio mais desprezível da empresa, a Ashley é a personificação do sonho do oprimido é se tornar o opressor. Mas no final ela decide apagar o vídeo da Maeve, talvez reavaliando suas atitudes nessa temporada, né? Por outro lado, o Billy Butcher segue firme e forte na sua cruzada de, sei lá, fazer de tudo para matar o Homelander, até que no final, depois de reviver sua culpa pela morte de seu irmão, ele é incapaz de colocar sua missão acima da vida do Ryan, que não só tem uma relação de filho e pai com ele, né, mas que também é a única coisa que restou da sua esposa. São pequenos detalhes que influenciam decisões enormes, e nesse ponto a série continua mostrando que, sei lá, as relações humanas, elas são complexas. Tipo, nada é simplesmente sim ou não. Mesmo Homelander, apesar de ele ser o psicopata mais tenebroso da TV no momento, ainda assim ele é tratado como um personagem de verdade, né? Ele tem inseguranças, ele tem medo, o que não diminui o quanto ele continua sendo um supremacista desprezível. Aliás, a transformação dele é a mais assustadora da temporada, né? Ele percebe que ele pode ser exatamente quem ele é na frente de todo mundo e ele vai ser adorado por isso. Isso acaba até resolvendo um dos seus maiores dilemas, que era a necessidade pela aprovação de uma figura paterna, primeiro com o Stan Edgar do Giancarlo Esposito e depois com o próprio Soldier Boy. Não só ele termina a temporada completamente empoderado no seu discurso de ódio, né, mas também aplaudido pelas suas ações e, o que é pior, né, influenciando uma nova geração. Assim, Homelander deixa de precisar de um pai e se torna ele mesmo o pai que ele gostaria de ter, só que agora pro Ryan. E cara, aquele momento onde a câmera foca no rosto do Ryan, depois que o Homelander mata o manifestante, e fica ali por alguns segundos até que o moleque sorri, é sinistramente brilhante. E talvez nada disso acontecesse se os roteiristas saíssem matando todos os personagens, né? O que levaria a história para uma trama muito mais tradicional de luto e vingança. Mas não, a terceira temporada prepara um caminho muito mais interessante para o futuro de The Boys, um caminho que continua misturando política e guerra midiática e sátira de super-heróis desse jeito tão pertinente hoje em dia. Então assim, apesar de não trazer a ousadia extrema que muita gente queria, né? Talvez eles estejam simplesmente reposicionando as peças e preparando o caminho para que algo muito maior e muito melhor aconteça no futuro. Eu sempre lembro de quando saiu Guerra Civil nos cinemas. Teve uma galera reclamando que o filme não tinha consequências, que o Capitão América não morria, etc, etc. E hoje em dia é muito legal perceber que se Guerra Civil não tivesse deixado espaço para a história continuar, preservando esses personagens, a gente não teria tido momentos como esses. Mas eu vou dar o braço a torcer e admitir que, pelo menos em termos de filmagem da cena de luta, o episódio do Hero Orgasmo foi muito mais legal. Mas diz aí nos comentários o que você achou disso tudo e se você quiser assistir mais um vídeo eu vou deixar ele aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima!